Boas-vindas a mais uma das nossas explicações. Imagina a seguinte situação. Surge aquele desejo enorme de trabalhar no Conselho Federal ou Regional de uma profissão específica. Pode ser o Conselho de Engenharia, de Medicina, de Fisioterapia. A dúvida que logo bate na cabeça de muita gente que estuda ou atua na área é: como exatamente essas instituições contratam as pessoas? É só mandar um currículo, fazer uma entrevista ali rapidinho, como numa empresa privada, ou tem que passar por toda aquela maratona de um concurso público rigoroso? Olha, a resposta para isso rendeu décadas de debates nos maiores tribunais do Brasil e é exatamente esse labirinto jurídico que nós vamos desvendar agora, mergulhando fundo nos documentos oficiais do Tribunal de Contas da União. Então, a grande pergunta que tirou o sono do meio jurídico por muito tempo é bem direta. Afinal, como os conselhos profissionais devem contratar? O centro desse quebra-cabeça está na dupla identidade que essas instituições têm. Pensa bem, por um lado, elas são formadas e mantidas pelos próprios profissionais da classe, o que dá uma cara bem de entidade privada. Mas, por outro lado, elas exercem o famoso poder de polícia, fiscalizando e regulamentando as profissões em nome do próprio Estado. E aí, elas jogam com as regras de uma empresa privada ou estão totalmente amarradas às amarras do setor público? Bom, para entender como isso foi resolvido, nós vamos passar rapidamente por 5 etapas fundamentais. 1. O enigma da contratação. 2. A natureza autárquica. 3. A regra do concurso. 4. O caso excepcional da OAB. E, por fim, 5. A súmula do TCU. Ponto 1. O enigma da contratação. Vamos entender o conflito histórico. Lá atrás, os conselhos costumavam contratar livremente, quase como uma iniciativa privada mesmo. Só que isso acabou batendo de frente com a Constituição Federal de 88, que, como a gente sabe, trouxe regras super rígidas para o uso da máquina pública. A chave virou de vez quando tribunais de peso entraram em campo. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho começaram a olhar para essas contratações diretas e dizer que tinha algo muito errado ali. A base legal para barrar isso era o artigo 37, inciso 2º da Constituição. O recado foi super claro. Se uma entidade fiscaliza uma profissão em nome do Estado, não tem como ela sair contratando quem bem entender sem um processo seletivo transparente e com chances iguais para todo mundo. Basicamente, era o começo do fim para a contratação direta nos conselhos. Ponto 2. A natureza autárquica. A verdadeira identidade legal dessas instituições. Para sacar de vez por que a Justiça começou a exigir concurso, a gente tem que resolver a primeira peça do quebra-cabeça. Para a lei, o que exatamente são esses conselhos? E a resposta muda tudo. Eles são autarquias. Traduzindo o juridiquês para o mundo real, uma autarquia é uma entidade descentralizada que faz parte da administração pública indireta. Ou seja, o Estado pegou uma responsabilidade pública que era dele, fiscalizar as profissões, e passou para esses conselhos. E aí entra o detalhe crucial. Por serem autarquias especiais, essas entidades aproveitam de privilégios públicos. Então a balança precisa equilibrar. Se tem privilégio de poder público, a entidade fica inevitavelmente amarrada às regras e aos princípios constitucionais do serviço público. Simplesmente não dá para distribuir vagas como se fossem a startup da esquina. Ponto 3. A regra do concurso, onde a gente traça a linha do tempo. Certo, uma vez que ficou pacificado que são autarquias, a regra do concurso público ficou óbvia. Mas aí surgiu um problema gigantesco. O que fazer com quem já tinha sido contratado sem concurso ao longo dos anos anteriores? Precisavam de uma linha de corte urgente. Puxando a linha do tempo, a Constituição de 88 já exigia o concurso. Mas foi só no dia 18 de maio de 2001 que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo definitivamente sobre a natureza autárquica dos conselhos, publicando o Mandado de Segurança 21797-9. Então, o grande divisor de águas é esse. O TCU acompanhou o STF e cravou a data de 18 de maio de 2001. Qualquer contratação sem processo seletivo feita depois desse dia exato passou a ser considerada absolutamente irregular, o que pavimentou o caminho para o projeto de súmula de 2009. Mas calma, porque rolou uma preocupação muito prática no meio disso. Imagina que muitos conselhos regionais são minúsculos e têm um orçamento operando no limite. Exigir um concurso público tradicional, cheio de bancas, formalidades mil e custos absurdos, ia praticamente inviabilizar a gestão de várias dessas entidades. E o TCU entendeu isso. A jurisprudência trouxe um alívio super pragmático. O concurso público é sim obrigatório, não tem choro, mas ele pode ser feito de uma forma simplificada. O foco não é fazer a prova mais complexa do mundo, mas sim garantir que os princípios básicos da administração pública, como a moralidade, a impessoalidade e a publicidade, sejam seguidos à risca na hora de selecionar os funcionários. 4. O caso excepcional da OAB. A nossa categoria ímpar.
Então, até aqui, conselhos são autarquias, logo devem fazer concurso público. Tudo resolvido, certo? Pois é, não exatamente. O direito brasileiro adora uma reviravolta, e aqui nós temos uma exceção colossal à regra que acabamos de montar. O contraste é bem brutal. De um lado, existem os conselhos profissionais comuns, medicina, engenharia e por aí vai, que têm foco corporativo, são autarquias e precisam obrigatoriamente de concurso. Do outro lado da moeda, aparece a Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB. Com base numa ação direta de inconstitucionalidade, o STF cravou que a OAB tem uma finalidade institucional que vai muito além dos interesses puramente da classe e que ela não faz parte da administração indireta da União. O resultado prático disso? A OAB está totalmente isenta da obrigação de fazer concurso público para contratar o seu pessoal no regime trabalhista. E para ter a dimensão exata do peso dessa sessão, é só escutar o que o próprio STF declarou. A Corte disse que a Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Isso é uma verdadeira blindagem jurídica. A OAB se garante pela autonomia e independência, e para o direito sequer pertence ao mesmo gênero dos outros órgãos de fiscalização. Ela não é congênere, é literalmente uma instituição de categoria ímpar. 5. A súmula do TCU, a hora de unificar as regras. Bom, depois de toda essa maratona de debates esgotados, das regras da STF definidas e do marco temporal estabelecido, chegou a hora de colocar ordem na casa como uma regra administrativa inquestionável. E aí entra o baita trabalho de consolidação do Tribunal de Contas da União, justamente para orientar gestores e auditores pelo Brasil afora, sem deixar margem para dúvida. O que cristaliza todo esse debate imenso no mundo real é justamente o cabeçalho oficial do documento TCO 017893/2009-2. Esse é o projeto de súmula que serviu de âncora para tudo que exploramos hoje. Basicamente, em vez de ficar julgando caso a caso até a eternidade, a Comissão de Jurisprudência do TCU criou um anunciado definitivo, conciso e inegociável para pacificar o assunto de vez. E para resumir a ópera, para quem precisa aplicar isso no mundo real, seja gabaritando provas concorridíssimas ou trabalhando na gestão de um conselho, as regras finais do TCU deixam claro que: primeiro, os princípios da administração pública nunca podem ser deixados de lado. Segundo, fazer concurso público é obrigatório, mas está liberado a processos mais simples e enxutos. Terceiro, o pente fino é rigoroso para anular qualquer contratação irregular feita a partir do marco de 18 de maio de 2001. E quarto, a OAB segue operando sob as próprias regras, mantendo seu status intocável de categoria ímpar. Tudo devidamente organizado. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação importante no ar sobre o futuro do direito administrativo. Considerando toda essa blindagem que a OAB conseguiu, justificada pelo papel institucional de defesa da Constituição e dos direitos humanos, será que, com todas as rápidas mudanças da nossa sociedade, alguma outra instituição ou conselho poderia um dia argumentar e conseguir esse mesmo status de categoria ímpar, com toda essa independência jurídica? É um cenário no mínimo intrigante, que prova que o estudo do direito é sempre dinâmico e fascinante. A gente se vê na próxima análise estruturada.